Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Coisa boa ter você junto com a gente no nosso Café com Notícias. E a partir de agora, as primeiras e principais informações. Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Diego Soares junto com você. E a partir de agora, vamos ficar bem informados. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta quarta-feira com sol, muitas nuvens e temperatura oscilando entre 23 e 35 graus. A umidade do ar gira em torno de 30% a 80%. Norte. Rio Branco, no Acre, apresenta chuva e trovoadas isoladas, com temperatura marcando entre 23 e 29 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 65% a 95%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo nublado com chuvas e trovoadas isoladas, com temperatura entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 65% a 95%. Nordeste. João Pessoa, capital da Paraíba, fica com sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperatura indicando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 55% a 85%. Aracaju, em Sergipe, tem sol, muitas nuvens, com possibilidade de chuva e temperatura oscilando entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 50% a 80%. Sul. A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, fica com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura marcando entre 21 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 75% a 95%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva isolada, com temperatura variando entre 22 e 28 graus. A umidade do ar é entre 50% a 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica nesta quarta-feira com possibilidade de chuva isolada, com temperatura mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 100%. Vitória, no Espírito Santo, tem possibilidade de chuva, com os termômetros indicando temperatura de 21 e 33 graus. A umidade do ar está variando entre 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A inflação no Brasil deve fechar o ano de 2021 em mais de 10% pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A alta nos preços, principalmente nos gastos essenciais, como moradia, alimentação e transporte, apresenta um verdadeiro desafio para os trabalhadores de baixa renda gerenciarem o orçamento familiar. Todos os anos, o salário mínimo é reajustado com pelo menos o valor da inflação, segundo determina a Constituição Federal.
Apesar do reajuste no índice da inflação, o professor de finanças Edson Zedebski afirma que o salário mínimo está sofrendo uma significativa defasagem por conta de 2 fatores: a falta de aumento real e a alta contínua dos preços. Inflação e juros em alta, preços dos combustíveis e o valor do dólar também em constantes altas, são realidades que infelizmente nos alertam para um cenário que se desenha sombrio para 2022. Isso exigirá uma dose significativa de sacrifícios e criatividade, aí por parte de todos os brasileiros, particularmente aqueles que necessitam sobreviver com o valor do salário mínimo. O professor disse ainda que não existe uma fórmula para garantir que as famílias sobrevivam o mês inteiro com o salário mínimo, até porque cada família vive uma realidade diferente. No entanto, algumas dicas básicas servem para todos os casos, como não gastar mais do que ganha, criar metas e objetivos financeiros, definir limites para os gastos, comprar à vista sempre que possível e tomar cuidado com o cartão de crédito. Dentre os gastos variáveis, aquele que pode permitir uma economia maior por parte das famílias são as compras de mantimentos, como alimentos e produtos de limpeza. Além da recomendação óbvia de comparar os preços para comprar a marca mais barata, o professor Edson Zedebski deu mais algumas dicas para aumentar a economia na hora do supermercado. O valor dos produtos nas feiras livres é um pouco mais baixo, sem falar em aproveitar aquele horário de final de feira, popularmente conhecido como a hora da xepa. Quase todos os produtos acabam sendo vendidos por um preço mais baixo. Os preços dos produtos de limpeza também estão altos e há muitas pessoas comprando produtos de limpeza como detergentes e amaciantes em embalagens maiores, de 5 litros, por exemplo, redistribuindo em embalagens menores, diluindo com água e reaproveitando as embalagens pequenas. Sempre ficar atento a promoções em estabelecimentos próximos da sua casa ou do trabalho, pois muitas vezes isso contribui para compensar os gastos com o deslocamento a outros locais, ok? Depois que as famílias conseguirem diminuir as despesas domésticas, o professor Edson Zedebski recomenda ainda que uma parte do salário seja guardada todos os meses, mesmo que o valor seja pequeno. O objetivo dessa reserva é dar uma margem de segurança para cobrir os gastos imprevistos, evitando assim que as famílias precisem se endividar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Muitos produtores rurais não sabem, mas a Polícia Rodoviária Federal oferece um sistema para combater o roubo e furto de animais, maquinários e defensivos agrícolas em todo o país. O Sinal Agro entrou em operação em agosto deste ano e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através do sistema, o produtor rural que tiver sido roubado ou furtado pode informar rapidamente a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o chefe da comunicação da PRF em São Paulo, Guilherme Fabrício, a agilidade do sistema permite que a Polícia Rodoviária monte uma espécie de cerco na região onde o crime ocorreu. Num raio de 200 quilômetros, ele coloca alertas no telefone celular de todos os policiais rodoviários federais que estiverem de serviço. Isso cria ali uma ideia de cerco, para as rodovias federais. É óbvio que, na medida em que esse sistema for crescendo e que conseguimos integrações com outros órgãos municipais e estaduais, a gente vai conseguir fechar esse cerco aí dentro de municípios e de estradas e rodovias estaduais também. Para garantir que a PRF seja informada a tempo de agir contra os ladrões que agem nas zonas rurais, o registro da ocorrência no Sinal Agro é todo feito de forma virtual no site da Polícia Rodoviária Federal. Guilherme Fabrício explica que o sistema permite ao produtor anexar fotos e informações que ajudem a identificar os animais ou produtos que foram levados pelos criminosos. A gente quer registrar que ele não precisa, no caso de animais, ele não precisa ter a marcação do animal. Vamos colocar qualquer coisa que facilite a identificação desse animal. Então, ele pode colocar fotos dos animais, ali ele pode digitar ali as características dos animais furtados
Isso vale também para as máquinas e para os defensivos agrícolas, que no caso das máquinas tem ali o número de chacina e dos defensivos agrícolas o número de lote, enfim, classificação. O produtor rural que precisar utilizar o sistema do Sinal Agro só precisa acessar o endereço agro.prf.gov.br e preencher o cadastro com os dados do notificante e os detalhes da ocorrência. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Há menos de 2 semanas, para o ano novo, foi finalizado apenas um processo de contratação para a queima de fogos de artifício na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Rio Tour, empresa de turismo do município, a festa de luz e cor está garantida no céu da Praia do Flamengo, zona sul carioca. Ao todo, estão previstos espetáculos em 10 pontos das zonas norte, sul e oeste. Ao espalhar por diferentes regiões, a intenção, segundo a Prefeitura, é evitar a necessidade de grandes deslocamentos e aglomerações. Segundo a Rio Tour, o processo para a prestação de serviços em Copacabana está adiantado. Nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial a homologação do resultado do pregão eletrônico com o objetivo de contratar as balsas para a realização do espetáculo pirotécnico. Na quarta-feira, haverá o pregão com o mesmo objetivo, voltado para a Igreja da Penha e na quinta aos demais palcos. Os detalhes do Réveillon na cidade foram anunciados no último dia 9, mas a Prefeitura informou que irá convocar uma coletiva de imprensa esta semana para divulgar o planejamento completo das festas de Ano Novo. Mesmo sem os tradicionais shows na praia, que reuniam milhares de pessoas antes da pandemia, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do município informou que até a última sexta-feira o setor registrava ocupação de 86%. A expectativa é de alcançar a marca de 100% até o Réveillon. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. As pessoas que receberam o auxílio emergencial de forma indevida vão poder devolver o dinheiro voluntariamente aos cofres públicos. Nesta segunda e terça-feira, o Ministério da Cidadania vai enviar mensagens SMS para os celulares dessas pessoas, orientando sobre como proceder para efetuar a devolução. A ação tem como alvos os seguintes grupos: trabalhadores que declararam o imposto de renda e foram notificados para restituir o auxílio emergencial, mas ainda não efetuaram o pagamento, pessoas que receberam o benefício mesmo sem se enquadrar nos critérios do programa, cidadãos que já recebem um benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria ou seguro-desemprego, e trabalhadores que, na data de requerimento do auxílio emergencial, possuíam um vínculo empregatício. Ao todo, o Ministério da Cidadania estima que cerca de 1 milhão de pessoas vão ser notificadas para devolver os valores recebidos indevidamente. Quem não efetuar a devolução estará sujeito a responder por crime de fraude. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem muito mais. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. De volta com mais informações. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro analisa fazer a compra direta de vacinas contra o coronavírus para crianças. Em reunião nesta terça-feira, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, que auxilia a Prefeitura na tomada de decisões sobre a pandemia, recomendou que seja avaliada a necessidade de aquisição dos imunizantes direto com os fabricantes para vacinar a faixa etária entre 5 e 11 anos. A orientação do comitê acontece após o governo federal adiar para janeiro a palavra final quanto à vacinação desse público, mesmo com o parecer favorável da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A reunião dos membros do Comitê do Rio também confirmou que no momento não há restrições no quadro da pandemia que ameacem a realização do Carnaval Carioca, considerando o cenário epidemiológico favorável na cidade, que já alcançou 80% de cobertura vacinal contra a Covid e a análise dos dados de todos os eventos com aglomeração. Mesmo assim, o grupo recomenda que todo o processo de monitoramento seja mantido em vigilância. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
A vacinação de crianças e de pessoas que vivem em locais remotos é estratégia importante para aumentar a imunização da população contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo divulgado nesta terça-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi submetida à Revista Brasileira de Epidemiologia e está disponível na internet. Segundo a publicação, atualmente cerca de 85% dos brasileiros podem ser imunizados se considerados aqueles na faixa etária acima dos 11 anos. No entanto, os pesquisadores da Fiocruz observaram que desde setembro o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando. Nos 2 meses seguintes ao dia 9 de outubro, a procura aos postos caiu ainda mais, chegando perto do zero, cerca de 0,08% ao dia. Para os pesquisadores, isso poderia sugerir que a vacinação já está próxima do seu limite, com 74,95% da população imunizada, ao menos com a primeira dose. Diante desse cenário, o estudo aponta como uma das formas de superar a curva de estagnação, ampliar as faixas etárias elegíveis à vacinação, inclusive as crianças, e criar novas estratégias para aumentar a aplicação da primeira dose em pessoas que vivem em locais remotos. O estudo mostra que há no país uma grande desigualdade no enfrentamento ao coronavírus, com as regiões Norte e Nordeste apresentando as piores coberturas contra a Covid, tanto na primeira quanto na segunda dose, o que deixa claro que os valores nacionais são inflacionados pelos números estatisticamente superiores dos estados do Centro-Sul. São Paulo e Amapá têm, respectivamente, a maior e a menor cobertura vacinal no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Desde o dia 10 de dezembro, com a queda do sistema de dados do SUS, não há atualização de casos e mortes por Covid-19. No estado de São Paulo, no entanto, os números de internações acendem um alerta. A taxa de ocupação nas UTIs na capital paulista subiu de 30% para 33% em uma semana, e as taxas de ocupação nas enfermarias passou de 35% para 42%. Além disso, a média móvel de internações no estado de São Paulo está em 378. Há uma semana, a média móvel era de 283 internações. De acordo com a análise do Observatório Covid-19, não é possível afirmar qual o agente infeccioso responsável pelo aumento de hospitalizações. 3 hipóteses foram traçadas: o contágio pela variante Ômicron, uma epidemia de influenza, a exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro, ou uma combinação das duas ocorrências. O engenheiro Rodrigo Pereira pegou influenza há poucos dias e está se recuperando. Ele conta quais foram os principais sintomas. Agora, se trata de uma gripe normal, porém com sintomas bem mais extremos, mais fortes, né? A gente chega a perder as forças e ficar acamado realmente. Eu fiquei 5 dias de cama, né? Prostrado, você fica cansado, umas dores musculares muito grandes, bastante tosse, febre e dores. Os sintomas de Covid e gripe causada pela influenza são bem semelhantes. A diferenciação de uma doença para outra geralmente ocorre através dos exames laboratoriais. As recomendações dos infectologistas para evitar a disseminação tanto da Covid-19 como o vírus influenza nas festas de fim de ano são as mesmas. Primeiramente, que a confraternização seja entre pessoas vacinadas. Outra orientação é que a festa seja em local aberto ou com ventilação, como explica o integrante do Observatório Covid-19 e pesquisador Vitor Mori. Se você vai envolver um encontro que tem uma criança que ainda não teve a chance de ser vacinada por não estar elegível e um idoso, né, que tem maior risco de ter um caso grave mesmo vacinado, tome um pouco mais de cuidado com esses grupos. Então, garanta que eles vão estar usando máscara o tempo todo, de preferência uma PFF2. Garanta que nas interações elas aconteçam sempre ao ar livre, mas que de preferência todo o encontro e toda a festa de fim de ano aconteça ao ar livre também. Cabe lembrar que em todo o país a dose de reforço da vacina da Covid já está antecipada para 4 meses. Com relação à vacina da gripe, ela está sendo desenvolvida agora para abarcar a nova variante. O período das campanhas de imunização costumam ocorrer todos os anos entre abril e setembro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Quem tem viagem de avião marcada para este fim de ano deve ficar atento ao planejamento da viagem e à situação do seu voo antes de sair de casa, pois casos de overbooking e cancelamento de voos estão ocorrendo em todas as companhias aéreas nos principais aeroportos brasileiros. A suspensão das atividades da companhia Itapemirim no último dia 17 aumentou ainda mais o cenário de incertezas. Cerca de 45 mil passageiros que tinham passagens compradas pela empresa para viajar nesta época tiveram seus voos cancelados. Os principais direitos do consumidor no caso de cancelamento de voos é ter disponibilidade para remarcação na própria companhia ou reembolso, e em caso de atrasos, as companhias aéreas devem fornecer desde alimentação a hospedagem, dependendo do tempo de atraso, conforme explica a diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, Lilian Brandão. A partir de 2 horas dessa alteração, nós já temos direito à emissão de voucher para alimentação, lanches, bebidas, além daquela comunicação do atraso ou alteração de 1 hora. Já a partir de 4 horas, o consumidor tem direito à acomodação, hospedagem, se for o caso, e transporte do aeroporto ao local da acomodação. Se você estiver no seu local de domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta novamente para o aeroporto. O advogado do IDEC, Igor Brito, também lembra que, em função da pandemia, há algumas regras especiais vigentes até o dia 31 de dezembro. Se esse voo for cancelado, aí o consumidor não tem direito a receber o dinheiro de volta imediatamente. Ele tem o direito apenas a um crédito ou a remarcação do voo para uma outra data sem custo. Se ele precisar do dinheiro de volta, ele tem que esperar 1 ano a contar da data do voo cancelado. Mas isso é uma regra específica para esse período de pandemia e que se encerra agora, dia 31 de dezembro. Brito também orienta quem se sentir prejudicado com cancelamentos ou atrasos a guardar todos os comprovantes possíveis para abrir uma reclamação nos órgãos de proteção ao consumidor e também para uma possível ação judicial. É realmente as pessoas terem a cautela de ter comprovantes escritos sobre todos os gastos que estão tendo. É muito comum, às vezes, nós orientarmos pessoas que estão numa situação que já sofreu prejuízo e a pessoa nos busca para qual caminho eu vou. E nós perguntamos, olha, você guardou um protocolo do atendimento? Você guardou recibos dos gastos que você teve de deslocamento ou de uma alimentação extra que você teve que ter durante a sua viagem em razão desse cancelamento? Tudo isso, se comprovado, se registrado, soma o valor dos danos que você tem a receber por uma viagem cancelada por uma empresa que não solucionou o problema a tempo. A recomendação para o consumidor que se sentir prejudicado é procurar o PROCON do seu estado ou enviar reclamação à Secretaria Nacional do Consumidor pelo site defesadoconsumidortudojunto.gov.br. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta quarta-feira com sol, muitas nuvens e temperatura oscilando entre 23 e 35 graus. A umidade do ar gira em torno de 30% a 80%. Norte. Rio Branco, no Acre, apresenta chuva e trovoadas isoladas, com temperatura marcando entre 23 e 29 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 65% a 95%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo nublado com chuvas e trovoadas isoladas, com temperatura entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 65% a 95%. Nordeste. João Pessoa, capital da Paraíba, fica com sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperatura indicando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 55% a 85%. Aracaju, em Sergipe, tem sol, muitas nuvens, com possibilidade de chuva e temperatura oscilando entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 50% a 80%.
Sul. A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, fica com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura marcando entre 21 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 75% a 95%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva isolada, com temperatura variando entre 22 e 28 graus. A umidade do ar é entre 50% a 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica nesta quarta-feira com possibilidade de chuva isolada, com temperatura mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 100%. Vitória, no Espírito Santo, tem possibilidade de chuva, com os termômetros indicando temperatura de 21 e 33 graus. A umidade do ar está variando entre 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. É o nosso Café com Notícias que fica por aqui nesta quarta-feira, prometendo voltar amanhã na quinta com muito mais. Um forte abraço, fiquem bem e até lá! Café com Notícias.